Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, segunda rodada. Rapaz, futebol brasileiro é uma caixinha de surpresas, como a galera fala. E tivemos em São Paulo, na noite de ontem, dia 17/4/2024, o confronto entre dois times que no início de campeonato se colocam como um dos favoritos ao título de campeão brasileiro. Tem mais um ou outro ali candidato, mas esses dois entram como candidatos. O Palmeiras, o seu atual bicampeão, e o Internacional, porque fez investimentos pesados, montou um time forte, porém estava decepcionando nesse final aí do mês de março, período de abril, não chegou à final do Campeonato Gaúcho, algumas situações em relação à Sul-Americana, resultados que a torcida não gostou, reclamou bastante, algumas contusões, alguns jogadores que não conseguem render, ou seja, a impressão que se dava que tudo que se falou do Internacional estava caindo por terra. Torcida já pedindo para o treinador ser trocado, já pedindo a cabeça do treinador, mas aí, como um passe de mágicas, começa o Campeonato Brasileiro. O Internacional joga em casa contra o Bahia, um jogo bem disputado entre as duas equipes. O Internacional vence o Bahia por 2-1. E aí, vai em São Paulo, não jogou na arena do Palmeiras, jogou em Barueri, mas foi em São Paulo, e o Internacional vence o Palmeiras por 1-0. O Internacional só não é o líder por uma questão de gols pró, né? O primeiro colocado é o Flamengo, o segundo colocado é o Internacional. Mas a diferença de gols pró. Apenas Flamengo e Inter estão invictos, os dois com 2 vitórias. E a diferença para a liderança é justamente essa. Nos gols pró, o Internacional tem 3 e o Flamengo tem 4. Então, a gente vai falar sobre isso. E pelo lado do Palmeiras. Bom, Palmeiras, campeão paulista, atual bicampeão brasileiro, começa aí a Libertadores bem, a galera não está reclamando. Lógico, a torcida do Palmeiras vira e mexe, fica em guerra aí com o Abel, mas, cara, o Abel é super campeão do Palmeiras. Então, porra, é difícil, né? Complicado, cara. Acabou de ser campeão paulista e foi campeão brasileiro. Então, cara, o Palmeiras começa, obviamente, juntamente aí com o Internacional, como um dos favoritos. Joga em casa, não, joga fora, ele jogou fora a primeira, o Palmeiras, ele jogou a primeira fora, jogou contra o Vitória, jogou no Barradão contra o Vitória, venceu o Vitória por 1-0, tranquilo, era mais ou menos esperado, não foi um jogo tranquilo, mas o Palmeiras domina o Vitória, faz prevalecer a sua melhor qualidade, vence o Vitória por 1-0, e aí vai jogar em casa e perde para o Internacional. Acompanhei algumas reclamações, a galera chia, mas isso é de torcida. Se você olhar quase todas as torcidas, quando vence, agora vai, hein? Agora a gente vai pegar o Real Madrid, vai porrar o Real Madrid. Perdeu? Fudeu. Daqui a pouco a gente está jogando contra o Ibis. É mais ou menos por aí. Torcida é mais ou menos por aí. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas quando se diz de emoção de time, de torcedor, é assim que funciona. Então a gente vai falar rapidamente sobre essa derrota do Palmeiras para o Internacional, ou a vitória do Internacional fora de casa perante o Palmeiras. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Palmeiras, meu amigo torcedor do Inter, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião.
E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Zé com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Tanto o Palmeiras ali, como o Internacional. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Gabriel Menino, Paz, Estevam, Vanderlan, Lomba, John. Mas principalmente o Internacional. O Palmeiras até que não tanto, tá? Mas principalmente o Internacional. Internacional com alguns desfalques, né? Alguns desfalques aí e principalmente, né? Principalmente a ausência, né, do camisa 10 faz muita diferença. Faz muita diferença porque ele é o cara de criação ali na frente, é o cara que dita o ritmo, né? Ele tem uma característica diferente do Maurício, né? O Maurício joga ali naquele setor de criação na ausência, mas o Maurício tem uma característica diferente. Tem uma característica diferente. Mas mesmo assim, o Internacional consegue ter uma posse de bola. É óbvio que você com o Alan Patrick, você acaba tendo de vez em quando um time mais cadenciado, mas um time que tem uma posse de bola com uma criatividade maior, né? Um toque diferenciado. Ele sabe acelerar o jogo quando tem que acelerar, ele sabe recuar, travar, voltar a bola. Ou seja, é um cérebro do time. Mas, mesmo com o cérebro do time, o time estava oscilando. E aí, perde um jogador aqui, perde outro ali, um se machuca, cartão para coisa e tal. O Borré começa a fazer algumas alterações para tentar encontrar um time com as ausências. Algumas alterações, algumas mudanças, algumas mexidas não funcionam. A torcida reclama, mas ele vai tentando. E aí, chega nesse ponto, né, de jogar com dois pontas. Wanderson por um lado, Wesley por outro, com o Borré ali na frente, que ainda não conseguiu, vamos ser sincero, funcionar, ainda não conseguiu render, com o Maurício centralizado. Com o Thiago Maia, que chegou do Flamengo com uma característica diferente, né? Porque o Thiago Maia chegou um jogador, né? Quando o Thiago Maia sai do Lyon, se não estiver enganado, estava na França, que o Flamengo traz ele tinha uma característica. No Flamengo ele acabou mudando um pouco as suas características. Ele era um grande marcador, né? Chegava um pouco a área. No Flamengo ele começou a chegar mais à área. Ele jogou no Flamengo de vez em quando muito como primeiro, mas de vez em quando chegava no segundo, tanto que ele chegou no Flamengo e foi substituir o Gerson, que tem uma característica diferente para jogar. Então o Thiago Maia, dentro desse, tanto na Europa quanto no Flamengo, e dentro de um time, né, que foi vencedor, o time que ele jogou aqui no Rio, ele aprendeu muito com os jogadores que estavam ali do seu lado. Então ele chega no Internacional com uma confiança muito grande e dando uma alternativa ao Borré ali de jogar de primeiro homem, de segundo homem, de chegar um pouco mais à frente. Ele precisa estar fisicamente muito bem, porque o Thiago Maia, se não estiver fisicamente muito bem, ele não rende em nenhuma posição, tá? Então é um jogador que chegou para agregar ali com o Henrique, com o Mercado, Vitão ali atrás, o Bush por um lado, o René por outro. René é outro que a gente conhece bastante aqui no Rio, que eu já falei também. O René aprendeu muito com o Felipe Luiz, muito com o Felipe Luiz. O René era um lateral, só lateral mesmo, era muito bom marcador, mas pro ataque era quase zero. Ele aprendeu muito com o Felipe Luiz aqui, principalmente até cair pelo meio, fazer um lateral meio armador. Então, você pega o time, mesmo com ausência, o time do Internacional é um time muito forte, que a galera estava meio desconfiada. E o Palmeiras, ali jogando fazendo um 3 zagueiro, o Piquerez, né,
de vez em quando faz uma linha de 4, de vez em quando uma linha de 3, Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes, Mike, o Rios, Moreno e Lázaro, Hendrick e Rafael Veiga. Cara, e o Lopes na frente. Cara, pra mim são os times que se equivalem. Eu não vejo nenhum time superior ao outro, tecnicamente. Acho os dois times muito parelhos em relação à escalação. Aí a gente vai aqui rapidamente para a estatística. Vê que o Palmeiras chutou 18 vezes, o Internacional 5. O Palmeiras chutou 3 em direção ao gol. Muito pouco. Se ele chuta 18 ao total, 3 apenas, ou seja, 1/6 do chute, ele botou em direção ao gol. O restante não, ou seja, falta de pontaria, falta de espaço, falta de criação, porque o Internacional fez um bom bloqueio, principalmente no segundo tempo. Mas essa pouca contundência em relação ao gol faz com que o Palmeiras tenha uma dificuldade maior de fazer o gol. Você chuta 18 e apenas 3 em direção ao gol, fica bem abaixo. Já o Internacional chutou 5, chutou pouco em direção ao gol. Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo o Internacional ficou o tempo inteiro se defendendo. Essa é a verdade. Praticamente não atacou. Mas desses aí, 2 foram em direção ao gol. Desses 2, 1 entrou. Ou seja, é uma média altíssima, né? Chuta 2 em direção ao gol e 1 entra. Então, parceiro, foi um absurdo. Posse de bola, quase 70% pro Palmeiras. Passes, precisão nos passes. O Inter errou um absurdo. E aí é a falta que faz o Alan Patrick. Isso é a falta que faz o Alan Patrick. Porque, olha só, amigo torcedor do Inter e do Palmeiras, para você ter um jogo que rode, né? Ou você tem que ter um time muito dominante, que fica 80%, 90% com a bola, que aí você vai ter um jogo com a bola rolando, ou os dois times acertando muitos espaços. Para você ter uma média, é 80%, ou seja, de cada 10 passos você tem que acertar 8. Porra, o Internacional ficou abaixo de 8, ou seja, ele errou muito passe. Ele teve 36% de posse de bola, desses 36, mesmo assim, errou muito passe. Errou muito passe. Então, cara, você vê, o Internacional fez um jogo perfeito? Não. O Internacional não fez um jogo perfeito. Errou muito passe, atacou muito pouco. Se defendeu bem? Sim, se defendeu bem porque não tomou gol. Mas não fez um jogo perfeito. Você pode até se defender bem, mas você tem que acertar os seus passes, né? Quando você se defende e não acerta os passes, você só está rebatendo. E aí esse rebate acaba saindo como passe errado. Faltas, fez mais faltas que o Palmeiras, tomou mais cartões amarelos que o Palmeiras. Escanteio só teve 2, o Palmeiras teve 6, ou seja, todos os números são a favor do Palmeiras. Todos os números são a favor do Palmeiras. Então o que fez o Internacional ganhar? Bom, primeiro, aproveitou uma roubada de bolas que foi... Eu não me lembro se foi o Borré que roubou a bola. O jogador do Palmeiras dá um mole, perde uma bola quando o time do Palmeiras está saindo. Ele perde a bola, tenta driblar ali, o jogador do Internacional perde a bola. E com 2 toques, o Internacional está dentro da grande área para o Wesley fazer o gol. Então, um erro do Palmeiras ocasionou o gol do Internacional, que foi muito bem aproveitado. E aí, a partir daí, o Internacional criou mais uma oportunidade. O Internacional foi muito competitivo no primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras não foi bom. Foi igual na competitividade, mas muito pouco criativo. E nas falhas que se teve durante o jogo, o Palmeiras não conseguiu aproveitar e o Internacional conseguiu aproveitar. Então no primeiro tempo foi um jogo muito competitivo, muito parelho. No segundo tempo não, no segundo tempo só deu o Palmeiras. Só que aí faltou o Palmeiras poder de criação, faltou o Palmeiras poder de conclusão em relação ao gol. Teve uma bicicleta do Rony que foi em direção ao gol e mais uma ou duas em direção ao gol.
Ou seja, faltou criação, faltou contundência, faltou inteligência, faltou pontaria. O Internacional, no segundo tempo, jogou para defender o resultado. O segundo tempo do Internacional não foi nem vou jogar atrás para sair no contra-ataque. Não, o Internacional não fez isso. Não jogou atrás para sair no contra-ataque. O Internacional jogou atrás para não tomar o gol. Foi isso que aconteceu no segundo tempo. E conseguiu. E conseguiu. O tanto que conseguiu segurar o resultado que fez no primeiro tempo até o final do jogo. O gol do primeiro tempo foi no finalzinho, 44, 45 minutos, que conseguiu fazer o gol, 44 e pouco, e aí o segundo tempo todo sentou em cima do resultado. Poderia ter tomado um gol e complicar o jogo para o Internacional, poderia, mas foi uma maneira que o Internacional encontrou de tentar vencer. Não estava conseguindo criar e não estava conseguindo sair para o contra-ataque. Então, amigo torcedor, foi o que aconteceu. Primeiro tempo, um jogo bem parelho, bem disputado ali, aonde o Internacional aproveita uma falha do Palmeiras e faz o gol. Mas estavam jogando os dois bem parelhos. No segundo tempo, o Palmeiras vai para cima, bota a pressão e o Internacional defende o resultado. Levou vantagem a defesa perante o ataque. E com isso, o Internacional termina essa rodada na segunda colocação, com 6 pontos, apenas atrás do Flamengo, que é o líder, e a diferença é justamente essa, o gols pró, porque saldo de gols está os dois com 2, só que o Flamengo fez 4 gols e o Internacional 3. Então, o Flamengo é o líder e o Internacional o segundo colocado, e o Palmeiras vai terminar essa rodada, a princípio, porque ainda tem um jogo, né? Tem um jogo, Botafogo e Atlético Goianiense. Botafogo tem 3 pontos, o Atlético Goianiense Botafogo tem 0, Atlético Goianiense 0. Os dois perderam. Quem ganhar vai a 3. E aí vai ter que ver no saldo de gols, né? O Palmeiras tem um saldo de gols 0. O Botafogo tem um saldo de gols -1. E o Atlético Goianiense um saldo de gols -1. Se um desses aí ganhar, dependendo do saldo de gols, o Palmeiras pode cair para a 12ª colocação. Lembrando que estamos apenas na segunda rodada. Merecido? Sim. Foi um futebol brilhante do Internacional? Não. Contra o Bahia, o Internacional jogou melhor. Mas a gente tem que levar em consideração. O Internacional jogou contra o Palmeiras, um mano de campo do Palmeiras. Não é todo mundo que vai ganhar do Palmeiras lá em São Paulo. Então, foi um esplêndido, um sonoro resultado do Internacional em cima do Palmeiras. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui!